Saudações a todos. Saudação. Meu nome é Lucival Bittencourt, sou o diretor fundador da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje é dia 1º de janeiro de 2023 e nós estamos dando sequência à série de conferências falando a respeito das grandes virtudes do ser humano e dos abomináveis defeitos que também existem dentro do ser humano. Hoje nós falaremos a respeito da virtude da humildade e do defeito psicológico do orgulho, também chamado de autoconsideração. Vamos começar observando os dois gráficos que representam a humildade e o orgulho. Então, primeiro, o gráfico nos mostra a humildade. Um instante de atenção ao gráfico, por favor. E agora a imagem que vai representar na conferência o defeito psicológico da autoconsideração, defeito psicológico do orgulho. É importante que se entenda que para que todos os outros defeitos psicológicos existam em nossa psique, em nossa máquina humana, é necessário que exista o orgulho. Significa que o defeito psicológico do orgulho é o responsável por manter todos os outros defeitos psicológicos que agem em nós. É por conta do orgulho que uma pessoa não se corrige, que ela não trabalha sobre si, que ela não estuda a sua própria psique e as suas próprias reações. É por conta da autoconsideração que os outros defeitos não são eliminados. Nem a preguiça, nem a cobiça, nem o medo, nem os traumas, nem a luxúria. Nenhum dos outros defeitos, nem mesmo a gula, pode ser eliminado justamente por conta do orgulho. Isso é importante que se entenda porque ele é o que traz o obstáculo para o trabalho sobre si mesmo. Vamos observar agora a respeito dos defeitos psicológicos e das virtudes. Nós vamos começar com a virtude da humildade. A virtude da humildade representa a percepção e compreensão do nosso valor diante da divindade e da grandeza da divindade diante de nós. Percebemos nossas imperfeições diante daquele que é perfeito, o Criador. Isso significa que para que a humildade possa se expressar em nós, nós precisamos dirigir a nossa atenção ao nosso Deus interior, para percebê-lo e senti-lo, e os valores desse Deus dentro de nós. A percepção precisa ser colocada em relação a Deus, para que possamos perceber humildade dentro de nós. A humildade alimenta a devoção ao Criador. Quanto mais atenção damos ao Criador dentro de nós, mais humildade podemos desenvolver. Vamos observar agora a respeito do defeito psicológico do orgulho. O orgulho. O defeito do orgulho representa a falsa percepção e compreensão do nosso valor diante do mundo e das pessoas, não percebendo nossas imperfeições e colocando-nos como melhores do que nossos irmãos. Então se percebe que no defeito psicológico do orgulho não há a percepção da divindade. Nós não estamos percebendo a divindade. Nós colocamos a nossa percepção diante do mundo e das outras pessoas. No orgulho não se lembra da divindade, não se pensa na divindade. Quem vive no orgulho vive com seus olhos voltados para o mundo e para as pessoas e passa a se comparar com elas, crendo-se falsamente melhor
do que os seus próprios irmãos, as próprias criaturas que vivem ao seu lado no mesmo mundo. O orgulho alimenta o ódio aos irmãos. Significa que quanto mais uma pessoa é orgulhosa, mais ela se afasta de seus irmãos. Ela se afasta da própria sociedade, seja a pequena sociedade da família, seja a sociedade do trabalho, ou seja a sociedade como um todo, toda a própria sociedade. O orgulho alimenta o ódio aos irmãos. Significa que o defeito psicológico do ódio está dentro do próprio orgulho, da autoconsideração. Nós vamos observar agora algumas manifestações do orgulho, alguns tipos de orgulhos dentro de nós, as faces do orgulho. Começando com a autoconsideração. Na autoconsideração, a pessoa sente-se ferida e mal amada. É aquela pessoa que se fere por qualquer coisa. Qualquer coisa que se diga à pessoa, ela se sente ferida. Está sempre sentida com algo. Isso nada mais é do que autoconsideração. Autossimpatia. Na autossimpatia, a pessoa esforça-se em ser simpático para receber a atenção. É uma simpatia forçada que a pessoa faz com todos os outros ao seu redor, justamente para receber a atenção. Isto nada mais é do que uma carência psicológica. Isto é chamado esotericamente de autossimpatia. Automérito. Crê-se merecedor mesmo sem esforços. Aquela pessoa que sente que deve receber tudo de todos e que sempre tem um grande mérito a respeito de algo, mesmo que não se esforce para fazê-lo. Mesmo sem o esforço, ele se crê merecedor, merecedor, merecedor. Isto é autoconsideração, isto é orgulho. Autovalorização. Sempre quer recompensa por tudo o que faz. É aquela pessoa que espera que os demais ao seu redor sempre aplaudam tudo o que ele diz, sempre aplaudam tudo o que aquela pessoa faz, que sempre lhe dê os parabéns e que sempre o elogie, justamente para poder inflar o seu próprio ego, o seu próprio orgulho, a sua própria autoconsideração. Ele sempre quer um aplauso, sempre quer um elogio. Mesmo que a pessoa não diga, mas se percebe que aquela pessoa sempre quer mais um elogio, mais um aplauso para qualquer tarefa que realiza, mesmo que seja uma tarefa pequena. Autossuficiência. Não admite que ninguém o ajude, não quer que as outras pessoas a auxiliem, porque se acha autossuficiente e perfeita ou perfeito em tudo o que faz, que não necessita dos demais para auxiliar nas tarefas, pequenas tarefas ou grandes tarefas. Essa autossuficiência, esse orgulho, faz com que a pessoa faça sempre tudo sozinha. E, é claro, venha a falhar muitas vezes, justamente por não ter o apoio dos irmãos. Os irmãos, esotericamente, representam o Cristo. E tudo que é feito com os irmãos, juntos, é feito com amor, ganha em excelência, ganha em amor, fazendo juntos. Burla, debochar dos outros. Aquela pessoa que tem o costume de debochar das outras pessoas de forma a feri-las, de forma a fazer mal ao irmão, a machucar o irmão. Esta burla nada mais é do que o próprio orgulho falando, para desmerecer o outro. Impontualidade.
chegar atrasado para ser notado. Esse tem um defeito psicológico, uma faceta que muitas pessoas nem mesmo percebem, mas existe. A pessoa, ela tem que fazer algo para chamar a atenção dos demais. Ela tem a necessidade de se exibir, de aparecer, para que apareça que ela é mais importante que os demais. Então, chegar atrasado é uma das formas de fazer isso. Todos já chegaram, ele vai chegar depois atrasado, justamente para poder chamar a atenção de todos, especialmente se for uma festa. Complexo de inferioridade. Crer-se menor do que os outros. Isso gera pessoas inseguras e indecisas. É interessante observar que o complexo de inferioridade está dentro do defeito psicológico do orgulho. A pessoa orgulhosa crê-se menor do que os outros, sim. Tanto o complexo de superioridade quanto o de inferioridade dizem respeito ao defeito psicológico do orgulho. Crer-se melhor que os outros e muitas vezes crer-se pior do que os outros. Isto é autoconsideração. Complexo de superioridade. Crer-se melhor do que os outros. Isso gera pessoas tímidas. Pessoas tímidas nada mais são do que pessoas extremamente orgulhosas. Ainda que a pessoa que seja tímida não admita, é simplesmente porque ela não observa em si e ela não entende que a timidez nada mais é do que o próprio orgulho. Pessoas que se sentem tão melhores do que os demais que nem querem estar perto e nem conviver. Então se afastam dos demais, se isolam e chamam isso, é claro, de timidez, que é o próprio orgulho. Indiferença. Não se importa com os demais, não quer ouvir os outros, não quer conversar, não quer interagir e fere aos demais com a sua indiferença. Não se importa ou finge não se importar. Não quer colocar os seus sentimentos em relação aos demais. Então fere a si e aos demais. Desobediência. Não aceita seguir ordens. Quer fazer tudo à sua maneira, mesmo que esteja errado. Então, desta forma, não consegue se corrigir. Não consegue obedecer uma simples ordem. A ordem existe para trazer ordem à sociedade, ordem a instituições, ordem a escolas, ordem ao trabalho. Uma pessoa que não consegue seguir uma simples ordem mostra muito orgulho. E desse orgulho, normalmente, maus resultados. Pessoas, por exemplo, que perdem o próprio emprego, simplesmente porque não conseguem chegar no horário e não sabem seguir uma simples ordem. O orgulho físico. Admira e orgulha-se do seu próprio corpo físico. É uma adoração desnecessária ao próprio corpo e um desmerecimento do corpo físico dos demais. Vaidade. Um princípio de vaidade. Orgulho mental. Admira seu próprio preparo intelectual. Orgulha-se de seus diplomas. Pessoas que costumam estudar demais passam a se sentir melhor do que os outros porque têm mais preparo intelectual. Preparo intelectual não faz um ser humano melhor do que o outro. É só uma pessoa com mais preparo intelectual, nada além disso. Tudo o que a pessoa que se intelectualizou pensa a respeito de si, de melhor do que os outros, nada mais é do que a sua própria vaidade falando, o seu próprio orgulho. É uma percepção falsa que a pessoa criou de si mesmo simplesmente porque se preparou intelectualmente melhor do que os outros. Eu da fama. Tem ambição por fama. Quer ser admirado por muitos. Quer estar sempre nos holofotes, sendo filmado, sendo fotografado, sendo aplaudido. É aquela pessoa que quer ser famosa. Porque sendo famosa, ela vai parecer melhor do que as outras pessoas.
Esse é um ponto fundamental dentro do orgulho, porque o orgulho ele se fundamenta na aparência, em parecer melhor do que os demais. E simplesmente só vai parecer, porque a aparência não é a realidade. A aparência é a aparência. Egotismo. Fala de si mesmo incessantemente. Interrompe os outros quando estão falando. Gosta de falar bem de si mesmo e se autoelogia por demais. Não perde uma oportunidade de falar de si. E é claro, sempre falar muito bem de si mesmo. E se precisar interromper o outro, vai interromper. O que é uma tremenda falta de respeito e é também uma falta de amor pelo próximo. O eu guru gosta de dar lição de moral aos outros, mostrando-se superior espiritualmente. Gosta de frases bonitas, frases feitas, gosta de parecer moralmente melhor do que os outros e dar essas lições de moral. Só que em sua vida particular comete uma série de erros e uma série de equívocos e nunca admite e nunca corrige esses erros. Então estas são algumas manifestações do defeito psicológico do orgulho. É que nós possamos conhecer um pouco melhor, ainda que intelectualmente, porque nós podemos passar isto ao plano prático, ao plano da autoobservação de nós mesmos. Nós vamos estudar agora alguns elementos de infraconsciência, defeitos, que se associam com orgulho ou que são produzidos pelo próprio orgulho. Vamos ver alguns destes males que são gerados pelo próprio orgulho. Observem, por favor, as imagens, primeiramente, que estão relacionadas com defeitos psicológicos que são produzidos pelo próprio orgulho ou que simplesmente se associam a ele. São eles associados ao orgulho: desprezo, impaciência, autoritarismo, o abuso da autoridade, violência, violência física, violência verbal, opressão, oprime aos demais, vaidade, tagarelice, pessoas que falam demais. Falar demais é uma faceta do orgulho. Não sabe ficar quieto. Isolamento, isolamento social próprio da pessoa orgulhosa. Prepotência, arrogância, sempre quer estar certo em tudo que diz. Sarcasmo, ironia, que são formas de ferir verbalmente aos demais. Ausência de diálogo. O orgulhoso não consegue dialogar. Só ele quer falar. E só ele tem que falar. E os outros apenas devem ouvi-lo. Então, esta pessoa não consegue desenvolver um diálogo, porque um diálogo depende de falar e depende de calar e ouvir. Ouvir para aprender a aprender. Ouvir. Despotismo, tirania, ódio, autoconsideração, egotismo, falar de si mesmo, egolatria e egoísmo. O orgulhoso é de fato uma pessoa muito egoísta. Ela quer para si todos os méritos do que faz. Ela quer para si todos os resultados de seu trabalho e não quer compartilhar nada com ninguém. O orgulhoso não sabe de fato compartilhar. E como ele não sabe compartilhar, ele por certo vai ferir aos demais. Cedo ou tarde, o orgulhoso vai ferir alguém, seja verbalmente, seja emocionalmente ou seja fisicamente.
Vamos observar agora qual é o resultado em desenvolver humildade. O que resulta? No que resulta dentro de nós desenvolver a humildade? Um instante de atenção ao gráfico, um instante de reflexão. Ao desenvolver humildade, desenvolvemos sentimentos e emoções de devoção e paciência. Aproximamos nossas orações do Criador, desenvolvendo melhor percepção de nossos erros. E os sentimentos de arrependimento e autocorreção íntima afloram em nosso coração. O arrependimento é quando nós choramos pelos nossos erros. Quando nós nos investigamos, oramos e aprendemos a chorar pelos nossos pecados, sem que nenhuma outra pessoa interfira nesse processo. Esse é um processo íntimo, mas ele é fruto de devoção e paciência. Se uma pessoa não aprende a orar com concentração e paciência, ela não pode desenvolver arrependimento dentro de si. A desenvolver a humildade, a pessoa atrai pessoas que necessitam de auxílio e conquista a sua confiança. Uma pessoa humilde conquista o amor e a confiança dos demais. O orgulhoso, as pessoas não confiam no orgulhoso. As pessoas vão se afastar de uma pessoa orgulhosa, cedo ou tarde. Mesmo aqueles tolos que admiram o orgulhoso em suas realizações, cedo ou tarde vão perceber isso. Qual é o resultado em desenvolver o orgulho? Vamos observar agora o resultado em desenvolver o defeito psicológico do orgulho. Vamos colocar a nossa atenção, por favor, no gráfico que demonstre o defeito do orgulho. Ao desenvolver o orgulho, desenvolvemos sentimentos e emoções de desprezo e impaciência. Nos afastamos de nosso Criador, desenvolvendo fantasias e desejos a respeito de nós mesmos. O orgulhoso cria fantasias a respeito de si. Ele não se percebe claramente. Ele se acha realmente muito melhor. Mas é uma fantasia, não é realidade. É um desejo de ser melhor do que os outros. Uma fantasia. Passando a exigir do mundo cada vez mais recompensas e aplausos por suas próprias atitudes. O orgulhoso sempre exige do mundo, exige dos demais. E se ele não recebe, ele se sente defraudado. Ele se sente como alguém que não recebeu o que merecia, justamente pelo próprio orgulho, sempre exigindo cada vez mais dos demais ou do próprio mundo. Ao desenvolver o orgulho, a pessoa perde as suas habilidades sociais e ela perde a sua habilidade de se comunicar. Significa que o orgulhoso não consegue se comunicar com os demais e, por fim, acaba se isolando. Nós vamos observar agora algumas disciplinas que podem ser criadas para identificar o defeito psicológico do orgulho. Algumas disciplinas que nós podemos desenvolver para perceber o orgulho agindo em nós. Nós podemos eliminar esse defeito de nós. Então vamos primeiro aprender a percebê-lo. Perceber o nosso estado emocional quando alguém nos elogia. Como é que nós ficamos emocionalmente diante de um elogio? Perceber o nosso estado emocional quando alguém nos critica.
perceber as nossas reações quando as pessoas discordam de nós. Aquela pessoa que discorda da nossa forma de pensar, falar, sentir. Discorda. E como nós nos sentimos em relação a isso? Perceber e observar o nosso comportamento quando alguém não nos obedece. Quando nós damos uma ordem e a pessoa simplesmente não obedece. Como é que nós nos sentimos diante disso? Perceber e sentir as nossas reações físicas quando nós nos olhamos no espelho. O que nós nos sentimos quando nós olhamos no espelho? Nos vemos. Sentir quais são as nossas emoções quando alguém interrompe o nosso discurso. Nós estamos falando e outra pessoa vem e fala no meio e interrompe o que nós estamos dizendo. Como é que nós nos sentimos em relação a isso? O que nós estamos sentindo naquele momento? É perceber o orgulho agindo. Perceber o nosso comportamento quando alguém debocha de nós. Nós fazemos algo engraçado ou não. Falamos errado, qualquer coisa do gênero. E alguém debocha de nós. Alguém ri de nós. Como é que nós nos sentimos com a nossa autoconsideração, com o nosso orgulho somente porque alguém riu de nós? Simplesmente por isso. Observar as nossas reações diante de uma correção no trabalho. Nós estamos desenvolvendo a nossa profissão e o nosso chefe vem até nós e nos corrige, estando errados ou não. Como é que nós nos sentimos quando alguém vem nos corrigir em nosso trabalho? Será que o nosso trabalho, a nossa profissão é perfeita? Somos nós perfeitos em nosso trabalho, em nosso labor? Ou podemos cometer erros? Para refletir. Perceber os nossos sentimentos de competição diante de outras pessoas. Observar os nossos sentimentos diante de pessoas que nos superam em talento. Nós estamos realizando uma atividade e vem uma outra pessoa e realiza uma atividade melhor. Melhor do que nós, nos supera em talento, em criatividade, em trabalho. Como é que nós nos sentimos? A mesma atividade, mas o outro faz melhor. Ele faz mais rápido, ele faz melhor, ele é mais criativo naquela atividade. A nossa atividade é boa, mas o do outro é melhor. Como nos sentimos? Perceber o nosso próprio comportamento quando nós estamos em reuniões sociais. Este é um ponto fundamental para perceber o orgulho. Como é que nós nos sentimos quando nós estamos diante de outras pessoas, em reuniões sociais? Nós nos auto-observamos? Quando nós estamos numa reunião social, nós nos percebemos? Existe vaidade em nós? Como é o nosso convívio social com os demais? Isso é importante? São inquietações para que nós possamos nos perceber. Nós vamos estudar agora a técnica para perceber o defeito em nós, defeito psicológico, e eliminá-lo. A técnica consiste em desenvolver o sentido chamado de auto-observação, em que obrigatoriamente iremos nos dividir em observador e observado. O observador será a nossa consciência, onde dirigimos a atenção a perceber o nosso próprio comportamento. A palavra é esta. Como nós nos comportamos? Comportamento mental, emocional e físico, diante das mais diversas situações. O observado em nós será o defeito psicológico. Então nós estamos nos dividindo em observador e observado. Estamos observando o próprio defeito. Nesse exemplo, o orgulho. Vamos criar uma situação hipotética. Você está em seu aniversário e o seu pai pede a palavra e faz uma homenagem a você, com um lindo discurso a respeito de suas conquistas, de todos os seus talentos. E no final, todos os familiares o aplaudem muito.
É interessante porque muitas pessoas poderiam pensar que o orgulho iria se manifestar numa situação adversa, mas essa é uma situação de elogio. Pior ainda, as situações de elogio, elas são que despertam mais orgulho nas pessoas. É nesse momento que nós conseguimos perceber o orgulho aflorar realmente. Neste momento em que nós somos elogiados e aplaudidos, necessitamos do quê? Necessitamos de recordação íntima. A chave é a recordação íntima. Recordação íntima é lembrar de nosso Deus interior. Respirar e sentir a sua presença. Sem a presença do ser, do nosso Deus, nós não conseguimos nos perceber. Então nós respiramos profundamente para sentir essa presença. Neste precioso instante, lembramos que temos em nosso coração nosso Deus Mãe. Lembramos da Mãe, mas não a Mãe física, a Mãe divina, a Mãe interior no nosso coração. Então pedimos, com o verbo silencioso, pedimos da seguinte forma: Mãe divina, queime este defeito. Mãe divina, elimine este defeito. Confiando nesta força dentro de nós, para desintegrar esse defeito. Se estivermos atentos, vamos perceber que a reação de orgulho, ela vai perder importância. Aquele orgulho falso que carregamos dentro começa a perder força e começa a perder importância. E vai se transformando gradualmente em humildade. Que mesmo diante de qualquer aplauso, nós não somos melhores ou piores. Mesmo diante do aplauso ou diante da crítica. Somos o que somos. Porque o orgulho de si mesmo, ele é vazio. Nós vamos estudar agora o sacrifício pela humanidade. O sacrifício pela humanidade é a entrega consciente dos conhecimentos espirituais e das medicinas xamânicas à humanidade, desenvolvendo profundo amor por todos os irmãos. Aquele que não aprende a amar seus irmãos jamais poderia desenvolver-se espiritualmente. O desenvolvimento espiritual está ligado ao amor aos irmãos. E para amar os irmãos é necessário muita humildade. O orgulhoso não ama os irmãos. Ele não se importa com seus irmãos. Sejam irmãos da família biológica ou sejam os irmãos no mundo. O amor é um requisito primordial para o ascenso espiritual. Nossa escola de meditação Aura Florescer entrega gratuitamente as medicinas xamânicas e os ensinamentos da yoga e da meditação a todos que compareçam às nossas práticas. A medicina entregue por nossa escola de meditação é a medicina xamânica da sagrada ayahuasca, uma medicina xamânica protegida por lei, extremamente segura e saudável, que é utilizada em nossa escola para o auxílio no relaxamento e concentração, para que nós possamos meditar de uma forma mais profunda e nos perceber e também, é claro, nos corrigir. Aquele que aprende a meditar, aprende a se perceber melhor e tem condições de se corrigir. É o auxílio que é dado, que é entregue gratuitamente sempre nesta escola de meditação, juntamente com as demais medicinas xamânicas. A virtude da humildade é muito necessária quando de fato queremos auxiliar as pessoas, para que possam desenvolver-se espiritualmente. A medicina da sagrada ayahuasca, ela nos auxilia nesse processo, com relaxamento, meditação e compreensão. Temos aqui a imagem de Jesus auxiliando aos demais. Se o Mestre Jesus fosse uma pessoa orgulhosa, ele jamais auxiliaria
as outras pessoas. Porque em Jesus não havia pecado, mas ele auxiliou pessoas pecadoras. Em Jesus não havia erro, não há erro nele, é um mestre. Porém, ele veio para auxiliar aqueles que erram, aqueles que pecam, para trazer força, para trazer amor, para trazer luz. Se ele, que é perfeito, fez isto pelos irmãos, por que nós somos tão orgulhosos a ponto de não auxiliar as pessoas, sendo que nós somos tão imperfeitos? Possamos refletir nisso, para perceber o orgulho em que nele não existe, o Mestre Jesus. Nós vamos estudar agora a relação que existe entre a sexualidade superior, o matrimônio perfeito, e a virtude da humildade. A sexualidade superior é a união sexual de esposo e esposa, sem o derrame do sêmen, onde o casal transmuta suas energias sexuais através da respiração profunda, une-se sexualmente, não derrama o sêmen e respira profundamente durante o coito para transmutar essas energias. Esta prática da yoga sexual é também chamada de nascimento alquímico. O aproveitamento e a transmutação das forças sexuais, a força da libido, promove total regeneração física, emocional, psicológica e espiritual, ao transmutar essas energias sexuais sem jamais derramar o sêmen. O sêmen não pode ser expulso do corpo. Nós percebemos a grandeza das energias do Criador. Quem tem esse contato com o sexo desta forma, percebe estas forças. Diante de sua força regenerativa, percebemos o amor de Deus e criamos em nosso coração a humildade para amar ao nosso cônjuge. É preciso humildade para amar o cônjuge. O matrimônio, ele ensina humildade. O matrimônio ensina humildade. Eis a imagem de Eros e Psique, para nos ensinar a humildade própria do matrimônio perfeito. O matrimônio perfeito é em si a grande escola que nós necessitamos para nos separar do agregado psicológico do orgulho, da vaidade. Para concluir a nossa conferência de hoje, nós vamos desenvolver uma prática para desenvolver a própria humildade dentro de nós. Então, a prática de hoje tem como objetivo desenvolver em nós a virtude da humildade. Nesse exercício, nós vamos buscar uma pessoa muito querida para nós, e de nossa confiança, isso é importante. É pessoa muito querida e confiável. E vamos pedir a ela que indique um defeito nosso, que ela perceba, que seja grave. Ela pede, mostre para mim, indique. Nós pedimos, não a pessoa não vem a nós vamos a ela. Quando ela expuser esse defeito que existe em nós devemos agradecer e nos comprometer em observar e estudar, e é claro, eliminar esse defeito dentro de nós. É um gesto de humildade, é um gesto de confiança, é um gesto de amor. Que possamos nós refletir desta conferência enquanto orgulho existe em nossa psique, enquanto defeito psicológico existe em nós. Agradeço a todos com minha alma e meu coração, que todo aplauso seja para o nosso Deus interior e jamais para a falsa personalidade.